Boa tarde, queridos alunos, como vocês estão? Hoje estamos aqui para a segunda linha da semana. Hoje iniciamos o mês de setembro, dia 1º de setembro. Então peguem a atividadezinha do dia 1º. E hoje nós vamos falar sobre as partes das plantas e suas funções. Eu sei que vocês já viram isso no livro, mas aqui eu quero fazer uma revisão. Lembrar vocês que a gente já estudou sobre as plantas, sobre como elas se desenvolvem, sobre os tipos de plantas, onde elas são cultivadas, lembra? Pomar, jardim e horta, que são as plantas comestíveis, né? Entender essa relação do homem com as plantas, qual a importância das plantas para nós. Sabemos que muitos dos nossos alimentos, a grande maioria vem delas, então eles são muito importantes, como que é o processo de fotossíntese. E hoje a gente vai concluir falando sobre as partes das plantas e suas funções, tá bom? Eu sei que muitos já sabem, mas a gente revisa e conclui o assunto, tá certo? Então, antes da folhinha, vamos entender as partes das plantas e cada uma delas para que serve, certo? Então, aqui a gente vai ter a raiz. Para que serve a raiz? A raiz ajuda a fixar a planta no solo, além de absorver os nutrientes do solo. Então, a raiz é o que faz a planta ficar presa ao solo, para ela não cair. E além disso, o solo tem nutrientes, então a raiz absorve esses nutrientes e também água, porque a planta bebe água, tá bom? Não é por cima, e sim pela raiz que ela absorve, tá bom? Então, depois da raiz, a gente vai ter o quê? O caule, que é a sustentação da planta, tá bom? E é responsável por sustentar a plantinha de pé, certo? Então, esse caule, ele pode ser mais fino, pode ser uma plantinha mais fininha, pode ser uma árvore, tá bom? Que é um tronco, né? Que é um caule bem mais robusto, um caule bem mais grosso. Então, além do caule, a gente vai ter o quê? As folhas. As folhas é responsável pela fotossíntese, onde ela produz o próprio alimento. Além de ela se alimentar, né, da água, dos nutrientes do solo, a planta precisa de quê? Da fotossíntese, que é um processo feito a partir da luz solar. Vocês viram algo sobre isso, que eu mandei um vídeo para vocês. Então, a fotossíntese ajuda a alimentação da planta, faz com que a planta cresça saudável, né? Assim como nós precisamos da luz solar, as plantas também precisam. Por quê? Porque elas são seres vivos. E as flores? As flores são responsáveis por formar o quê? O fruto. Então, a partir da folha, vai ter algumas plantas que têm só flores, não produzem frutos, tá bom? Essas são as plantas mais ornamentais, né, que são bonitas. Mas as plantas que produzem frutos também têm flores. E é a partir dessas flores que nascem as frutinhas, certo? Depois das flores, a gente vai ter os frutos, que nascem a partir delas, de algumas delas. Então, e nos frutos são encontrados o quê? As sementes. Então, veja que é um ciclo. Veja, sementes, a partir da semente é plantada e começa tudo de novo. O nascimento, a reprodução, né, da planta, assim como os seres vivos. Todos os seres humanos, todos os seres vivos nascem, crescem, reproduzem e um dia morrem. Então, as plantas são do mesmo jeito, tem todo esse processo. Vamos dizer que nós somos uma planta. Quase a mesma coisa. Precisamos nos alimentar, precisamos ter um tronco, né, firme, saudável. Precisamos dos pés para nos fixarmos bem à terra, né? E um dia damos frutos, que são os filhos, né? Então, todos os seres vivos funcionam do mesmo jeito. Então, na atividadezinha de vocês, vai dizer o seguinte: ligue o desenho, a função correta e escreva ao lado o nome das partes correspondentes. Então, vai ter os desenhinhos, você liga ao nome que ele é responsável e coloca o nome da característica da planta do lado, tá bom? Na questão 2 vai dizer, encaixe as peças iguais e descubra o nome das frutas. Então, as peças vão ter várias peças diferentes, mas você vai encaixar as iguais, formar a palavra e descobrir qual é o nome, tá bom? No caso aí vai ter, acho que 4 nomes e você coloca o nomezinho nas linhas do lado, tá bom? E a questão número 3 diz, faça um desenho de uma planta com todas as suas partes, raiz, caule, folhas, fruto, flores, e depois deixe bem colorido. Então, faça um desenho de uma planta que você goste, de uma árvore,
não importa, mas que tenha as características de raiz, caule, folhas, frutos e flores, certo? Compreenderam? Espero que tenham gostado da atividade, que a gente tenha concluído esse assunto bem, que vocês tenham aprendido, tá bom? Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo no WhatsApp, que eu vou estar à disposição. Caso não, façam tudo bem bonitinho, com a letra bem caprichada, para eu ver depois, tá bom? Então, meus amores, a aulinha de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e amanhã a gente se encontra com mais uma aulinha. Um beijo e tchau!